Muito bem, boa noite, eu sou o Padre Maurício, da paróquia de São Cristóvão, em Valinhos. Nós estamos no nosso 19º encontro de leitura bíblica. Estamos lendo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Hoje nós iniciamos com o capítulo 8º. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Partiremos para o capítulo 8º da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A respeito das carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento enche de arrogância, mas o amor constrói. Se alguém pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como é necessário conhecer. No entanto, se alguém ama a Deus, então é conhecido por Ele. Portanto, quanto a comer das carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que no mundo não existe nenhum ídolo e nenhum Deus, a não ser um só. E mesmo que houvesse pretensos deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai, do qual tudo provém e para o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por Ele. Aqui nós já temos esta convicção de São Paulo que tudo devemos fazer por Deus o Pai e que há um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e não há outro, e pelo qual nós existimos. Versículo 7. Nem todos, porém, têm o conhecimento. Alguns, acostumados com o ídolo até agora, comem da carne sacrificada ao ídolo, e assim sua consciência, que é fraca, fica contaminada. No entanto, o alimento não nos aproximará de Deus. Se não o comermos, não teremos nada a menos, e se o comermos, não teremos nada a mais. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa em um templo de ídolo, não será sua consciência, que é fraca, induzida a comer carne oferecida aos ídolos? E então, por causa do teu conhecimento, perece o fraco, o irmão, pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não ser ocasião de queda para o meu irmão. Que São Paulo fala sobre a consciência, ele sabe de que não há outros deuses. Há um só Deus, o Pai e o Senhor Jesus. Todo o resto é ilusão, criação humana. Haveria problema de comer carne sacrificada aos ídolos? Não. Mas aquilo pode contaminar a consciência, se não a consciência daquele que é fraco. Assim, para ajudar aqueles que são fracos, deveríamos não porque os deuses existem, nem porque esse ritual sirva para algo e isso tenha efeito, mas
Por quê? Porque isso pode ser contaminado, pode contaminar a minha consciência e a consciência do meu irmão. Quando os pais... É que hoje não existe mais isso, hein? Parou o telefone de gancho não existe mais, né? Mas os pais pediam, né? Sempre pedem para que os filhos não mintam. Aí alguém liga e a criança toma o telefone e o pai diz: fala que eu não estou. Não tem cabimento, né? Aquilo acaba contaminando, se não a tua consciência, mentira é sempre pecado, mas aquilo acaba contaminando a consciência do filho, que acha que é normal, mentirinha. Assim também o São Paulo está alertando para com toda a comunidade. A nossa postura pode pôr alguns dos nossos irmãos em risco por conta da consciência fraca. Devemos nós estarmos atentos a isso. Capítulo 9. Não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, e não sois vós a minha obra no Senhor? Se para os outros eu não sou apóstolo, para vós certamente sou, pois sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é a seguinte: não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de não trabalhar? Quem vai participar de uma campanha militar às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso só do ponto de vista humano, ou a lei não afirma o mesmo? Com efeito, está escrito na lei de Moisés: não porás mordaça no boi que está debulhando. Ora, será que Deus está preocupado com os bois, ou está falando de nós? De fato, é em nosso favor que isso foi escrito: quem lavra a terra, lavra na esperança da colheita, e quem debulha, debulha também na esperança de ter a sua parte. Se semeamos em vós os bens espirituais, será demasiado que colhamos dos vossos bens materiais? Se outros gozam desse direito em relação a vós, por que não nós com maior razão? No entanto, não fazemos uso desse direito e suportamos tudo para não criarmos nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Acaso ignorais que os que servem ao culto são alimentados pelo culto? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos, e não vos escrevo essas coisas para exigi-los. Preferiria morrer? Esse meu título de glória ninguém me tirará, pois se eu anuncio o Evangelho, isso não é para mim título de glória, é antes uma necessidade que me é imposta. Ai de mim se eu não anuncio o Evangelho. Se eu o fizesse por iniciativa própria, teria direito a uma recompensa. Mas, se não o faço por iniciativa própria, trata-se de um encargo a mim confiado. Então, qual é a minha recompensa? Ela está no fato de que, ao evangelizar, eu anuncio o Evangelho gratuitamente, sem fazer uso do direito que o Evangelho me confere. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, me fiz judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sob a lei, me pus sob a lei, embora não estivesse mais sob a lei, a fim de ganhar os que estão sob a lei. Para os que não têm lei, eu que não era sem a lei de Deus,
já que estava na lei de Cristo, tornei-me também sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos me fiz fraco, a fim de ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para dele me tornar participante. Vamos continuar e depois eu faço os comentários. Versículo 24. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso eu corro, mas não sem meta. Eu luto, não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Aqui São Paulo fala do modo como ele anuncia o Evangelho, que ele anuncia gratuitamente. Ele até poderia viver do Evangelho, mas ele tratou de trabalhar para que ele anunciasse o Evangelho livremente e assim se tornasse escravo de todos. E traz essa figura bonita do atleta que se impõe todo tipo de disciplina para ganhar uma coroa perecível, uma coroa que passa, uma glória que passa. Assim também nós que já pregamos o Evangelho, nós que já conhecemos o Evangelho, devemos também disciplinar o nosso corpo. Devemos estar atentos para que o nosso corpo não fuja da lei de Deus e o Evangelho não se perca. Aqui a igreja sempre fez penitência, hein? Me parece que nos últimos tempos falar de penitência é um ultraje. Aqueles que querem ser santos precisam de penitência. Duas são as pernas para a vida interior: é a penitência e a oração. Uma vida interior sem penitência é uma vida manca. E uma vida só de penitência sem oração também. Devemos estar sempre colocando o nosso corpo no eixo, porque se a gente não tomar cuidado, ele subverte tudo e coloca a ordem das coisas, subverte a ordem de todas as coisas. Devemos trazer também o nosso corpo disciplinado. Parece coisa boba, hein? Acordar no horário, dormir no horário, comer no horário. Isso ajuda muito na vida interior. Rezar no mesmo horário. Algumas pessoas não conseguem ter vida de oração porque cada dia acorda no horário, nessa vida moderna nossa, e assim não consegue ter rotina. O corpo nunca está preparado para a oração e quando vai rezar é assaltado por todos os pensamentos. Por quê? Porque está errado o horário. O corpo não está disciplinado. Às vezes a gente pensa em fazer grandes coisas, né? Eu vou me disciplinar a tomar banho gelado todo dia, só para disciplinar o corpo. Não. Acordar no primeiro toque do celular já seria uma disciplina muito boa. Tocou o celular uma vez, levanta, desperta. São José Maria fala do salto heróico. É uma ótima disciplina. Colocar horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, aí a vida espiritual começa bem, a gente consegue ter domínio. Agora aqui também quero chamar a atenção. Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, uma esposa que acredita, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Lá no Evangelho nós ouvimos falar da sogra de Cefas, mas nós não ouvimos falar da esposa. Eram homens que eram casados e que abriram mão por causa do nome do Senhor Jesus.
E aqui não se escandalizem, hein? Alguns vão usar esses versículos para atacar, e estou falando de teólogo católico, para atacar o celibato dos padres. Em outra parte das cartas de São Paulo, nós vamos ler, tá bom? E nós vamos chegar a essas conclusões por outros trechos. Aqueles que se dedicavam ao anúncio do Evangelho, eles não podiam mais ter relações com suas esposas. Aqueles que eram eleitos bispos tinham de viver como irmão com a sua esposa, em função do anúncio do Evangelho. Embora eles tivessem esposa da sua vida pregressa, a partir do anúncio do Evangelho, eles tinham de viver como celibatários. Tinham esposa, tinham de tomar conta delas, mas tinham de viver como celibatários. Então, parece que o celibato, e nós vamos ler isso na carta de São Paulo, era um desejo do Senhor Jesus para todos aqueles que anunciavam o Evangelho, se não os presbíteros, de modo especial no início, e todos eles deviam viver assim, os bispos, com certeza. Poderíamos carregar? Poderíamos, mas eu queria estar livre para pregar o Evangelho, assim como é necessária uma disciplina, eu me disciplinei, diz São Paulo no capítulo 9. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em relação a Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maior parte deles e por isso caíram mortos no deserto. Esses acontecimentos se tornaram exemplos para nós a fim de não desejarmos coisas más como eles desejaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles, segundo está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à libertinagem, como se entregaram alguns deles, vindo a morrer 23.000 num só dia. Nem ponhamos à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram picados pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo exterminador. Essas coisas lhes aconteciam como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a aprovação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Aqui São Paulo retoma o Êxodo, quando o povo, pela desobediência, foram picados, o povo, quando pela desobediência passaram sede, e isso também não aconteça conosco. E São Paulo vem chamando para a humildade, para evitar o orgulho. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. O cristão deve estar vigilante o tempo inteiro. Me parece mais uma recorrência do capítulo anterior, que nós não podemos ser orgulhosos, não porque já fomos batizados, é porque nós seremos salvos. O nosso batismo deve nos levar à vigilância, justamente aquilo que não entendeu o Lutero. Basta a fé. Não, devemos estar vigilantes. Quem está em pé, cuidado para não cair. Versículo 14. Por isso, meus amados, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu digo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo?
E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Considerai Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Que digo então? Que a carne sacrificada ao ídolo tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? Digo o contrário. É a demônios e não a Deus que os gentios oferecem sacrifícios. Não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Acaso queremos provocar o ciúme do Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Não dá para andar com um pé em cada barca. Devemos permanecer fiéis a Deus, nosso Senhor. Agora veja como aqui já está bem latente para a comunidade primitiva a teologia eucarística. Por isso, amados, fugir da idolatria. O cálice da bênção. A Eucaristia, aliás, significa ação de graças. O cálice da bênção, que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Quem é que causa a união na Santa Igreja, portanto, é o corpo e o sangue de Cristo, eucaristizados, o pão e o vinho que foram abençoados, é o cálice da bênção, é o pão da bênção. Aqui já estava claro para a comunidade primitiva de que o pão abençoado era o corpo do Senhor e o cálice abençoado era o sangue do Senhor, e quem causava a comunhão era justamente o cálice e o pão da bênção. Outra vez, quando se quer dividir a igreja, o que é justamente atacado? O corpo e o sangue de Cristo. O que é ridicularizado? A Eucaristia. Quando se quer dividir os cristãos, se ridiculariza a Eucaristia. E, de modo geral, é assim mesmo. Devemos estar atentos. É a Eucaristia que dá comunhão e que nos une em Cristo. Assim, e aqui ele não tem vergonha de dizer, hein? Os sacrifícios dos pagãos são sacrifícios aos demônios. Nossa, isso daria um problema hoje grandioso. Quem está dizendo é São Paulo. Por quê? Quando nós não conhecemos a Deus, nós oferecemos sacrifício a um ídolo. E onde é que se pode esconder melhor uma mentira? Eu gosto muito dessa expressão. O melhor lugar para se esconder uma mentira é entre duas verdades. A mentira passa como desapercebida. Então, quando se não presta o culto a Deus verdadeiro, se cultua ao demônio, a um ídolo, e nós devemos nos abster disso. E quem é cristão, fuja daquilo que é dado ao ídolo, aquilo que é dos pagãos. Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o do outro. Podeis comer de tudo o que se vende no mercado, sem levantar nenhum problema de consciência, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Se algum incrédulo vos convida para uma refeição e quereis ir, comei de tudo o que vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. Se alguém, porém, vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência.
a consciência dele, não a vossa. Por que deixai a minha liberdade ser julgada por uma consciência alheia? Se eu participo de uma refeição dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejais motivo de ofensa para judeus, gregos e a Igreja de Deus, como também eu me esforço para agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para muitos, a fim de que sejam salvos. São Paulo é convicto. O culto dos pagãos é um culto dado aos demônios. Agora, cuidado para não seres chatos. Se vai à casa de um pagão, comei do que oferecer, mas vai oferecer porco, come. Vai oferecer algum pãozinho, come, faça tudo, não seja chato, né? Melhor, não sejais motivos de escândalo. Agora, se aquilo é oferecido como sacrifício a um deus pagão, não comais, né? Porque a consciência de Deus é mais importante do que a nossa, e nós estamos para servir a Deus. Agora, de resto, não vos preocupeis, pode ir ao mercado tranquilo. Vocês sabem, né, uma coisa aqui só, uma curiosidade, que o judeu, quando vai, pelo menos na época de Jesus, né, não sei se é assim agora, mas nessa época, provavelmente sim, na época de nosso Senhor Jesus, eles iam ao mercado, então compravam lá tudo que tinham de comprar, faziam as contas, e 10% daquilo que eles gastaram no mercado, eles guardavam para oferecer no templo, para garantir que o dízimo fosse pago. Então eu não sei se o dono do mercado ele é correto, então eu vou pagar os 10% do produto que eu peguei e levo lá no templo. Era a preocupação deles, né? Vou saber se o dono do mercado paga o dízimo, né? São Paulo está livrando disso. Pode ir no mercado, tranquilo, não é para ficar preocupado com essas coisas. Agora, quando é oferecido a um ídolo, não coma. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos louvo por vos lembrardes de mim em tudo e por conservardes as tradições tais como eu vô-las transmiti. Quero que saibais o seguinte: a cabeça de todo homem é Cristo, mas a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra aquele que é a sua cabeça. Por outro lado, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra aquele que é sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, que ela corte o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então cubra-se. O homem não deve cobrir a cabeça, já que ele é a imagem e glória de Deus, ao passo que a mulher é a glória do homem. Com efeito, o homem não veio da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. Nem o homem foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por isso, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça, por causa dos anjos. No entanto, no Senhor, nem a mulher é sem o homem, nem o homem é sem a mulher. Pois como a mulher foi tirada do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai por vós mesmos. Será conveniente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza não vos ensina que para o homem é vergonhoso deixar o cabelo crescer, ao passo que para a mulher é uma glória ter cabelos compridos? Por este motivo, os cabelos lhe foram dados em lugar do véu. Se alguém, porém, pretende questionar, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. No costume pagão, as mulheres raspavam a cabeça.
Não sei se vocês se lembram da imagem de Cleópatra. Ela tem os cabelos cortados. Então aqui São Paulo retoma a tradição judaica de que o homem reze com a cabeça descoberta, mas a mulher reze com a cabeça coberta. A igreja, depois o véu para as mulheres caiu em desuso. Hoje as mulheres não são obrigadas ao uso do véu, mas antes do concílio isso era obrigado a toda mulher. Elas tinham de usar véu para as suas orações. E até vejo alguma vantagem. Acaba fazendo com que a mulher cubra a sua glória. Ajuda também a mulher a concentrar-se mais na sua oração. Agora, caiu em desuso e a igreja também não obrigou que as mulheres usassem. Aquelas que gostam de usar, podem usar. É interessante que as mulheres, quando visitam o Papa, lá no protocolo, elas deveriam cobrir a cabeça com o véu para conversar, para ter audiência com o Santo Padre, o Papa. Ainda hoje é assim. Parece-me que caiu em desuso sem a devida necessidade. E eu acho bonito o uso do véu. A igreja não obriga, mas também a igreja não proíbe. Quem é que vai determinar se usa ou não o véu? A própria mulher. Então não estranhem se na igreja tiver alguém usando o véu. É a orientação de São Paulo, aliás, que elas usem. Versículo 17. Já que estou dando recomendações, não vos posso louvar, pois vos reunis não para o melhor, mas para o pior. Primeiro ouço dizer que quando vos reunis como igreja, como eclésia, como assembleia, tem surgido dissensões entre vós, e em parte acredito. É necessário que haja até divisões entre vós, para que se tornem conhecidos os que dentre vós são comprovados. De fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa em comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, outro se embriaga. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Acaso vos louvarei? Nisso não vos louvo. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nos examinássemos, não seríamos punidos. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, somos instruídos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a vossa condenação. Quanto ao resto, ordenarei quando chegar aí entre vós. Aqui é bom retomar o início da igreja, né? Porque Nosso Senhor Jesus, ele alterou a ceia mosaica. Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Ele tomou o cálice, disse, ao fim da ceia, e disse: isto é o cálice do meu sangue.
E os apóstolos, obedecendo ao Senhor, eles faziam a ceia inteira. Eles faziam tal como o rito mosaico, alterando, fazendo as alterações que nosso Senhor Jesus fez. O número dos cristãos aumentou e muito. Isso passou a ser muito inconveniente, muito difícil de solucionar. E depois nós tivemos mais esse problema, que o povo estava indo para a ceia, para comerem e para se embriagarem, e não para o louvor de Deus, e não para comer do corpo e do sangue do Senhor. Já na era apostólica, o que foi feito? Foi retirado aquilo que era mosaico, já na era apostólica, e se permaneceu as alterações que Jesus realizou. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. E foi assim que já na era apostólica, a missa, ela já teria a sua estrutura tal como nós temos hoje. Nós hoje não nos reunimos mais para a ceia, mas nós nos reunimos para a consagração do pão, para a ação de graças do pão e a ação de graças do vinho. E o que é que o padre fala? Aquilo que Jesus mesmo disse. E São Paulo repete: de fato eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E qual foi essa ação de graças dada pelo Senhor Jesus? Nós não temos clareza, mas muito provavelmente foi a ação de graças que se fazia sobre o pão. Os judeus faziam. E qual que é a ação de graças que os judeus faziam sobre o pão? Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos oferecemos e que para nós, e aí já é a alteração nossa, né? Que para nós se vai tornar o pão da vida. Justamente aquelas orações que são feitas durante a apresentação das oferendas. Então veja, aquilo que Jesus nos disse, aquilo que nos legaram os apóstolos, foi o que nós permanecemos até os dias de hoje. Os apóstolos então já foram tirando essa ceia, porque estava dando muita confusão, e viu que aquilo já não fazia bem, e se permaneceu com aquilo mesmo que o Senhor Jesus fez. A Eucaristia, desculpa dizer, é da era apostólica, e do jeito como os apóstolos deixaram, nós continuamos com ela. Capítulo 12. A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda gentios éreis como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai dizer: Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro a interpretação das línguas. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo-as a cada um conforme quer. Vocês já tinham percebido a ausência ali da teologia do Espírito Santo? Não, aquilo que os apóstolos creiam é o que eles transmitiam e já estava bem claro. Isso não foi sendo
desenvolvido, não, era dado. Deus é Deus o Pai, o Senhor Jesus, por quem vivemos, foi Ele que nos deu a existência, portanto Ele também é Deus, e quem realiza tudo em nós é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É Ele quem produz os dons na Santa Igreja. De fato, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Na verdade, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se a orelha disser, eu não sou olho, portanto, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros, e cada um deles no corpo conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas, pelo contrário, há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Bem mais ainda, até os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são indispensáveis. Também os membros que consideramos menos honrosos são os que cercamos com mais honra. E os que temos por menos decentes são os que tratamos com mais decência. Os que consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu mais honra ao que nele é tido como sem valor, para que não haja divisão no corpo, mas, pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar alguns como apóstolos, em segundo lugar alguns como profetas e em terceiro os que ensinam, depois os milagres, os dons de cura, de socorrer, de governar e de falar diversas línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mártires? Todos fazem milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados, e vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Formamos um só corpo, hein? Todos os cristãos estão unidos um com o outro. Assim, todo cristão é um outro Cristo e ele contribui para com a igreja. A igreja de Cristo não existe sem padre e não existe padre sem igreja de Deus. Os leigos foram feitos para os padres e os padres para os leigos. E não pode haver divisão entre nós. Nós formamos um só corpo. O leigo é tão importante quanto o padre, e o padre tão importante quanto o leigo, porque formamos um só corpo. E quem é que nos une, além da Eucaristia, é o Espírito Santo. E cada um que é ungido pelo Espírito Santo forma um só corpo. Ao passo que aquilo que o leigo faz fora da igreja não é uma ação isolada, mas é uma ação da igreja. A mulher, quando ela ama o marido, essa ação dela não é meramente humana, mas é uma ação eclesial. Quando ela ama o marido, é a igreja quem está amando, que é o corpo de nosso Senhor Jesus. A mulher, quando cuida da sua criança, essa ação é uma ação eclesial.
O padre, ele tem muitas ações eclesiásticas, que é interno da igreja, mas o leigo tem muita ação que é uma ação eclesial. Quando o leigo vai para a política, padre, é um político, um católico político. Aquilo que ele faz, seja decreto de lei, seja a vigilância do poder executivo, aquela ação, porque ele é da igreja, porque ele é membro de Cristo, aquilo que ele faz é uma ação eclesial. O não católico não, porque ele não está unido no corpo de Cristo, ele não tem o Espírito de Deus. Mas o católico que age in persona Christi, tudo o que ele faz é uma ação da igreja toda. Portanto, tudo que nós fazemos serve para a nossa santificação e serve para a santificação do corpo de Cristo. Mesmo quando estivermos cozinhando, aquela nossa ação é uma ação eclesial e serve para todo o corpo de Cristo. Nós nunca estamos sozinhos. Tudo que nós fazemos, fazemos para o bem da igreja, porque formamos um único e o mesmo corpo de nosso Senhor Jesus. Bonito isso, né? Uma coisa maravilhosa, né? Só Jesus para inventar um negócio desse, né? Nós não teríamos capacidade de inventar isso. É Jesus mesmo que faz essa maravilha. E aqui nós vamos ler o capítulo 13, já conhecido de todos, e aí para a semana que vem nós continuamos com o término da carta de São Paulo aos Coríntios e partimos para a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Aqui eu já falei sobre isso numa outra ocasião. Quem que cozinha melhor? Já falei isso, já não é mais surpresa. Quem cozinha melhor? Vocês ou Nossa Senhora? A resposta é imediata, vocês. Como assim, padre? Nós cozinhamos, sim, nós cozinhamos melhor que Nossa Senhora. Nós temos forno micro-ondas, nós temos forno elétrico, nós temos forno a gás, nós temos uma disponibilidade de temperos grandiosa, a nossa água é encanada, tem cloro, a nossa água ela é saudável, nós podemos comprar qualquer coisa em qualquer mercado. Então quem cozinha melhor? Com certeza, a gente. Vocês cozinham melhor que Nossa Senhora. Agora a segunda pergunta é importante fazer, hein? Quem cozinha com mais amor? Aí não tem comparação, né? Nossa Senhora cozinha com muito mais amor. Então se eu podia fazer qualquer coisa, mas se não fosse por amor, de nada seria. E aí continuar, né? Tudo que nós devemos fazer por amor e com amor. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse meu corpo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é magnânimo, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso nem arrogante, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Se há profecias, desaparecerão. Se há línguas, cessarão. Se há ciência, desaparecerá. Com efeito, conhecemos parcialmente e profetizamos parcialmente. Mas, quando vier o que é completo, desaparecerá o que é parcial. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos como num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas parcialmente, mas então conhecerei completamente como sou conhecido.
Atualmente permanecem estes três: a fé, a esperança, o amor. Mas o maior deles é o amor. De fato, são três os dons teologais que recebemos no dia do nosso batismo: a fé, a esperança e a caridade, o amor. A fé desaparecerá, nós veremos Deus face a face. A esperança cessará, não precisaremos esperar mais nada, já estaremos em Deus. O que é que vai permanecer? O amor. Aquele que ama, e aí São João, ele confirma, é interessante como os apóstolos não se contradizem, né? São João vai dizer que Deus é amor, onde há amor, Deus aí está. Então devemos nos exercitar muitíssimo no amor. É o amor que nos faz próximos e semelhantes a Deus. É o amor que não cessará nunca. Devemos, portanto, fazer tudo com amor. Repito aquela historinha, né? Nossa Senhora, nós cozinhamos melhor que Nossa Senhora, mas Nossa Senhora cozinhava com muito mais amor do que nós, porque ela não tinha pecado, ela nasceu sem pecado. E o nosso grandioso trabalho nessa vida é fazer tudo com amor. Vocês notam sempre. Assim também, como o padre, quando vai à casa de alguns fiéis, ele nota logo se o casal está brigado ou não está brigado. Porque o amor, ele é evidente, ele transforma o ambiente. E é interessante como quis Jesus transformar o amor humano em sacramento. O casamento é o grande sacramento do amor. É um amor consagrado. Deus dá uma graça para o marido e para a esposa se amarem. E ali, eles se amando, ali, naquele lar, podemos fazer grandes maravilhas. O lar da família Martin, a família de Santa Teresinha, era um lar extremamente amoroso. E ali brotaram muitos santos. Os pais e também a Santa Teresinha, as irmãs, né? Onde tem um lar de amor, nós conseguimos constituir verdadeiros santos. Bem, tudo passará, menos o amor. Eu podia entregar meu corpo às chamas, eu podia vender todos os meus bens e dar aos pobres, mas se eu não fizesse por amor, de nada me serviria. Então façamos hoje, né? Vamos fazer um propósito nós. Quantas coisas São Paulo ensinou hoje? Primeiro, penitência. Vamos continuar disciplinando o nosso corpo. Segundo, sem arrogância. Terceiro, tudo o que nós fazemos é uma ação eclesial e que, além do corpo e do sangue de Jesus que nos une, e o que nos une a Deus é o amor que é produzido em nós pelo Espírito Santo. Possamos amar todas as coisas. Só atenção, hein? Amor não é afeto, cuidado. Nem sempre amor e afeto se tratam da mesma coisa. E a mãe, quando quer educar o filho, de vez em quando retira o afeto. Retira o afeto, põe de castigo, não conversa com o menino para ver, ou com a menina para ver se emenda. Mas na ausência do afeto, o amor está inteiro, porque a mãe quer que o menino ou a menina seja independente, educado, saiba viver bem. Então nem sempre amor e afeto estão no mesmo caminho. E amor está relacionado também com a verdade, o amor está relacionado também com o bem-querer, com a magnanimidade, está em não arquitetar a maldade. De vez em quando amor e afeto estão no mesmo caminho, mas nem sempre. Agora, que todos nós devemos amar, é ali que nós vamos nos parecendo com Deus e é ali que nós vamos nos fazendo unir com Ele. Semana que vem, então, nós continuamos com o capítulo 14. Muito bem, vamos pedir a Deus a sua graça
e a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.